Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Estamos aqui no Facebook, da Iscom Rio de Janeiro. Vamos entrar aqui no Instagram também. Vou ver aqui o Instagram da Iscom Rio. Vamos ver aqui esse Instagram da Iscom Rio. Instagram da Iscom Rio. Cadê? Central de contas. Instagram da Iscom Rio. Sua conta. Adicionar conta. Conta existente. Vamos ver aqui isso. Harinama Sankirtana. Vamos ver se é essa aqui. Usar, vamos ver. Entrar, vamos ver se vai. Você vai entrar. Ih, não entrou não. Vamos ver aqui de novo. Isso. Bom. Aqui não está entrando. Vamos ver aqui se eu consigo entrar. Hare Krishna. Estou tentando entrar na conta da Iscom. Ih, rapaz, não entrei não. Vamos de novo aqui. Tá difícil, hein? Entrar na conta da Iscom Rio. Isso aqui é Facebook. Gente, eu acho que eu vou desistir. Tá pedindo uma senha aqui, eu não sei qual é a senha. Não sei qual é a senha. Tá, esqueceu a senha, vamos lá. Ih, rapaz. Esqueci a senha. Deixa eu ver se é essa aqui que eu vou botar. Se não for... Vamos ver se é essa. E não é. Bom, vou desistir. Vou desistir, né? Vou desistir disso aqui. Bom, então vamos só fazer pelo Facebook mesmo. Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Vamos, antes de começar, vamos cantar um pouquinho. Bem-vindos à nossa live. Se alguém já entrou, pode deixar aí uma mensagem. Os comentários aparecerão aqui. Vamos ver. Até agora não tem nenhum comentário. Quem puder botar algum comentário, coloca aí. Antes disso, vamos cantar um pouquinho.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Gopi Jana Vallabha Grivaradari Jasodanandana Vrajana Ranjana Jasodanandana Vrajana Ranjana Jasodanandana Vrajana Ranjana Jasodanandana Vrajana Ranjana Gamuna Tira Vanachari Gamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Gaur Premanandi Hari Hari Bol Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Gaur Premanandi Hari 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 Bol. Bom dia. Por favor, quem estiver aí, coloque algum comentário para saber se está tudo certinho, a imagem, o som. Bom, então é o seguinte, estamos já no quarto canto do Srimad Bhagavatam, né? Esse canto é muito interessante, pois ele está falando da criação da quarta ordem, né?
começa descrevendo, né, os progenitores da humanidade, né, os descendentes dos Prajapatis, os filhos do Senhor Brahma, né, e de Manu, né, que é o progenitor também, né, e os Manvantaras, e como que a Terra, o mundo foi, o universo foi povoado, né, no início da criação. Obrigado, Sundarang, Hare Krishna, reverências, das glórias pela Prabhupada, né? Então, como o universo foi povoado no início da criação, e aí então tem os manos, né, tem agora o mano original, o primeiro mano, são 14 manos num dia de Brahman, mais de 300 milhões de anos para cada um desses 14 Manvantaras, né? E está tudo certo. Obrigado. Muito obrigado, Sundarani. E o primeiro mano foi o Swayambhuva Manu, que é o que está sendo escrito aqui, nesses versos, quer dizer, foi logo no início da criação, né? Então, ele que foi o mais, assim, responsável por povoar o universo, né? E dele veio veio Atrimuni, veio Narada Muni, os 4 Kumaras, e depois ele se casou com Satarupa, e daí veio o Tanapada e Priyavrata, e também ele teve 3 filhas, Devahuti, Akuti e Suruti, não, Devahuti, Akuti e a outra terceira, não estou me lembrando. Quem se lembrar pode falar, né? E acho que é Suruti. E aí, então, já falou bastante no terceiro canto sobre Devahuti, que casou com Kardama Muni, né? E daí surgiu Kapila Deva, encarnação de Krishna, que estabeleceu em Satya Yuga o conhecimento de Sankhya Yoga, né? E agora está se falando dos descendentes de Akuti, que casou-se com Ruti, né? E aí, desse casamento com Ruti e Akuti, surgiu uma outra encarnação chamada Jagya, né? Encarnação Jagya, né? E dessa encarnação Jagya, né? Ele tornou-se o Senhor Indra nesse universo, né? Esse é o Senhor dos Sacrifícios, né? Jagya, né? Então, e também surgiu Daksha, né? E que também foi um progenitor. Bom, e agora, mas depois de todos esses progenitores que são descritos aqui nesse quarto canto, no final é criada a quarta ordem, a ordem de Sannyasa, né? Que vai ser descrito nos últimos capítulos. Então, por isso que o título do canto é a criação da quarta ordem, né? Como foi que se desenvolveu tudo até criar-se a ordem renunciada da vida, né? Então, nós estamos lendo agora o capítulo 1, a árvore genealógica das filhas de Manu, né? Estamos já no verso número 16, ontem foi lido até o verso 15, né? E vamos ler do verso 16 até o verso 20. Alguns versos não têm significado, Srila Prabhupada. Não que não tenha significado, tem significado, mas não tem significado de Srila Prabhupada, né? Porém, antes de começarmos a leitura, vamos fazer a glorificação ao Srimad Bhagavatam. Hoje eu estou transmitindo só pelo Facebook, porque por algum motivo não consegui entrar no Instagram. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução desse mantra é: eu invoco reverencio ao Senhor Supremo, que é pleno de opulências, que está em toda parte e que é filho de Devaki Vasudeva.
Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Então, antes de recitarmos esse Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes. Narayana é o próprio Krishna e Arjuna, que vieram milhares de anos antes, né? E também vamos reverenciar Srila Vyasadeva, o autor, né? O compilador, o editor. A palavra Vyasa quer dizer editor, ele que editou os Vedas, né? E Srila Prabhupada, que não só traduziu para a língua inglesa, né, os principais Vedas, né, como o Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, Bhagavad Gita, né, e também o propagador, né? Então, Idam Bhagavatanama Puranam Brahmasamitam Uttam Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastyanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Deus. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido, todo bem-aventurado. Krishna Swada Mopagate Dharma Gyana Debisaha Kalanasa Shanesha Puranar Kudunodita. Esse Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, parafernália, né? Aquelas pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com esse Purana, no final do túnel, com esse Purana. Nasta Prayesha Bhadreshu Nitan Bhagavata Sevaya Bhagavatil Tamash Loke Bhakti Bhavatinash que por regularmente ouvir o Srimad Bhagavatam, né, e por prestar serviços ao devoto público, né, no caso, Srila Prabhupada, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído. O serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Muito bem. Vamos lá, então, ler o verso número 16 do capítulo 1, a árvore genealógica das filhas de Manu. Vidura uvacha atreghe surashrestaha stiti utpati antahetava kinchi shikirshayo jata etadakya hikme guru. Vidura uvacha, Sri Vidura disse, atrehe grihe, na casa de Atri, Surashrestha, semideuses principais, Stiti, manutenção, Utpati, criação, Anta, destruição, Retava, causas, Kinchit, algo, Chekirshava, desejando fazer, Jataha, apareceram, Etad, isto, Akyari, dize, me, a mim, Guru, meu querido mestre espiritual. Tradução, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Após ouvir isto, Vidura perguntou a Maitreya, meu querido mestre, como é que as três deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, que são o Criador, o mantenedor e o destruidor de toda a criação, tornaram-se a progenie da esposa de Atri Muni, que foi Anasuya, né? Eu vou ler o verso anterior, porque esse verso é a continuação do verso anterior, do verso 15, foi lido ontem, né? O verso 15 dizia o seguinte: tu já foste informados, isso é Maitreya falando para Vidura, né? Então Maitreya fala, meu querido filho, Swayambhuva Muni deu a mão à sua queridíssima filha Devahuti, a Kadamba Muni. Já falei sobre eles, tá? Tu ouviste quase tudo sobre eles.
Swayambhuvamana deu a mão de sua filha Prasuti, né, ao filho de Brahma, chamado Daksha, que era também um dos progenitores das entidades vivas. Os descendentes de Daksha espalharam-se por 3 mundos. E tu já foste informado sobre as 9 filhas de Kardama Muni, que foram dadas em casamento a 9 diferentes sábios. Agora descreverei os descendentes dessas 9 filhas. Por favor, me ouve. Né? Então, ou seja, o filho de Brahma, Daksha, né, foi dado em casamento a terceira filha de... Não, é casamento a terceira filha de Swayambhuvamana, que foi Prasuti, né? E Devahuti foi Kardama Muni, né? Daksha foi Prasuti, e Akuti foi dada para Jagya, né? Aí ele fala o seguinte: a filha de Kardama Muni, Kala, que se casou com Mariti, deu à luz a 2 filhos, cujos nomes eram Kashyapa e Purnima. Seus descendentes espalharam-se por todo o mundo. Aí ele fala: meu querido Vidura, os 2 filhos, Kashyapa e Purnima, gerou 3 filhos, a saber, Viraja, Vishwaga e Devakulya. Desses 3, Devakulya era a água que lavou os pés de lótus, a cidade de Deus, e que mais tarde se transformou no Ganges, 2 planetas celestiais. Na verdade, eu queria ler agora o 15, esse aqui. Anasuya, esposa de Atri Muni, né, que era uma das filhas, né, de Kardama e Devahuti, né, deu à luz 3 filhos muito famosos, Soma, Dattatreya e Durvasa, que eram representações parciais. Eles não eram diretamente vistos no Shiva e Brahma, mas representações parciais, né, do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva e do Senhor Brahma. Soma era uma representação parcial do Senhor Brahma, Dattatreya era uma representação parcial do Senhor Vishnu, e Durvasa era uma representação parcial do Senhor Shiva. Né? E aí, então, após ouvir isso, Vidura perguntou, que é o verso de hoje, né? Ele perguntou para Maitreya: meu querido mestre, como é que as 3 deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, que são o criador, o mantenedor e o destruidor de toda a criação, tornaram-se a progenie da esposa de Atri? Significado de Srila Prabhupada: a curiosidade de Vidura era bastante apropriada, pois ele compreendeu que quando a superalma, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva apareceram, todos através da pessoa de Anasuya, a esposa de Atri Muni, deveria haver um grande propósito para isso. Caso contrário, por que eles apareceriam dessa maneira? No verso 17, Maitreya Vacha Brahmana Kodita Shristal Atri Brahma Vidambara Sahapatnya Jayo Riksham Kuladrim Tapasistitaha. Maitreya disse: quando o Senhor Brahma mandou Atri Muni criar gerações após casar-se com Anasuya, Atri Muni e sua esposa foram executar rigorosas austeridades no vale da montanha conhecido como Riksha. Ou seja, assim como no caso de Kardama Muni e Devahuti, quando eles foram ordenados a criar progenie, eles não foram assim para a lua de mel a princípio. Eles foram executar severas penitências. No caso de Kardama Muni e Devahuti, fizeram essas penitências por 10.000 anos, né, para depois se qualificarem a procriar uma encarnação de Vishnu, que foi Kapiladeva. Né? Da mesma forma, quando Atri Muni recebeu a ordem do Senhor Brahma de criar gerações, após casar-se com Anasuya, a primeira coisa que eles fizeram foi executar muitas austeridades, porque é uma responsabilidade muito grande ter filhos, né? Essa é coisa importante, né? Ter filhos não é uma coisa simples, né? É uma grande responsabilidade. Até mesmo os animais, quando têm filhos, eles assumem uma grande responsabilidade de cuidar dos filhos e, né, atacam quem chega perto e, né, se tornam destemidos, né? Então, da mesma forma, eles iam procriar
os primeiros assim seres que iam povoar o mundo, então a responsabilidade era grande, né? Então foram lá executar a austeridade. Então no vale daquela montanha, agora o verso 18, Tasme prasuna stabaka palashashoka kanane varbir sravadbir udguste nirvindhyaya samantataha. No vale daquela montanha flui um rio chamado Nirvindhya. Na beira do rio há muitas árvores ashoka e outras plantas cheias de flores palasha. E há sempre o doce som da água fluindo de uma cascata. O esposo e a esposa chegaram a esse belo lugar. Ou seja, pessoas do modo da bondade, como é dito no Bhagavata, preferem ficar em lugares de beleza cênica natural, né? Então eles não foram assim para uma cidade, não foram para algum local assim movimentado, eles foram para esse local que tinha uma beleza cênica natural, né? Vamos ver o verso 19. Pranayamena samyamya manovarsha shatan muni atistadeka padena nidvandho nilabojanaha. Lá, não vou ver aqui palavra por palavra. Palavra por palavra. Pranayamena, pela prática do exercício respiratório. Pranayama. Samyamya, controlando. Mana, mente. Samyama, né? Controlando. Samana, mente. Varsha Satan, 100 anos. Munir, o grande sábio. Atistá, permaneceu lá. Ekapadena, de pé sobre uma perna. Nidvandva, sem dualidade. Anilá, ar. Bojana, comendo. Tradução, Srila Prabhupada. Lá o grande sábio concentrou sua mente através de exercícios iógicos respiratórios e controlando assim todo o apego, ele permaneceu de pé sobre uma perna só, comendo nada mais do que ar. E ali ficou sobre uma perna por 100 anos. Quer dizer, ele, enquanto Kardama Muni ficou 10 mil anos da austeridade, ele ficou por 100 anos. Lembrando que naquela época o pessoal vivia 100 mil anos, né? Mas ele ficou por 100 anos. É como se fosse assim, de 10 mil anos, 100 anos seria, deixa eu ver, 10 mil anos. 1000 anos seria para nós como se fosse 10 anos. E 100 anos seria para nós como se fosse um ano, né? Então ele ficou esses 100 anos fazendo a postura Sikhasana, né? Aquela da árvore, em que a pessoa fica numa perna só, né? E sem comer nada, senão através de prana, né? Se alimentando de prana, né? Isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia ainda tem seres na Kali Yuga que são yogis, né? Lá na Índia, né? E que tentam imitar a Trimuni. E já vi vários assim, documentários e fotos, né, de yogis, né, que ficam numa perna só assim muito tempo, por meses, de tal maneira que a perna chega a inchar embaixo, assim, fica inchada, fica como se fosse elefantíase, né, fica grossa, porque ele fica ali em pé, ele dorme, tem um balanço, ele dorme em pé em cima desse balanço, né, e trazem comida para ele come. Põe um prato nesse balanço, né? E come em cima desse balanço, né? E dorme ali também no balanço. Ou seja, ele fica ali nessa posição por não sei quanto tempo, semanas, meses, né? Tentando imitar essa façanha de Atrimuni, né? E que não é recomendado para essa era, né? O processo de autorrealização para essa era não é esse, né? De essas austeridades, né? Essas aí são pessoas, são seres muito especiais, são praticamente semideuses, né? A Trimuni é filho do Senhor Brahma, né? Então não é qualquer um que pode
fazer esse tipo de austeridade, né? E também se alimentando somente de ar, né? De prana, na verdade não é, quando fala ar, é prana. Também teve, ou teve um grupo aí durante um tempo, agora não está muito badalado não, mas ficou muito badalado, né? Foi até no Jô Soares, né? Que eles se alimentavam só de prana, né? Eles parece que não sei nem se bebiam água, né? Agora estou em dúvida, né? Mas eles acordavam cedinho e quando o sol estava nascendo, o sol é a maior fonte de prana, né? É como se fosse o carregador, né? Da Terra, né? A Terra é como se fosse assim, um aparelho, né? Celular, né? O que seja, né? E o sol é como se fosse o carregador, né? Ele carrega a Terra de energia, de prana, né? De vida, né? E essas pessoas, né? Elas ficavam ali olhando para o nascer do sol e fazendo pranayama e absorvendo aquele prana no nascer do sol, né? Olhando para o sol e fazendo esse tipo de pranayama em que a pessoa inala lento e profundamente e retém o ar durante algum tempo, depois solta devagar e assim vai absorvendo essa energia prânica que é dada pelo sol. Adilila, Hare Krishna, tudo bem, Adilila? E aí depois eu conheci uma pessoa que estava fazendo isso, né? Ele falou que começava primeiro bebendo só suquinho, né? Depois ia parando com suquinho, aí depois bebia só água, né? Ele até teve aqui em casa essa pessoa, né? E eles foram também no Jô Soares, né? E lá foi engraçado que o Jô Soares, né? Que é falecido, né? Ele era gordo, né? Ele gostava de comer, né? E perguntou para ele, vem cá, comer não é só um ato assim para se manter, né, de nutrição, né? O comer também é um prazer, né? O ato de comer é dito na literatura védica, né? Que tem três assim sensações. A primeira, você sente o prazer da língua, saborear o alimento. Depois, quando você está comendo, você se satisfaz assim a sua fome. E a terceira coisa é que nutre o seu corpo, né? Então, ele perguntou, vocês quando têm vontade, vocês não têm assim alguma comida que vocês gostam, que vocês têm vontade, o que vocês fazem para se controlar, né? Assim um prato, uma pizza, alguma coisa especial, né? E eles responderam, nós vamos ali e cheiramos aquela comida, e já nos satisfazemos somente cheirando. E eu fiquei pensando, pô, se eu for cheirar uma coisa que eu gosto, se eu vou ficar, estiver com fome, né? Vou ficar salivando, né? Não vou ficar satisfeito só de cheirar, né? Então achei muito engraçado isso, né? Então pessoas tentando imitar esses grandes yogis do passado, a Satya Yuga, né? Que tinham essa capacidade, né? De ficar, por exemplo, 100 anos uma perna só, e só se alimentando de prana, né? Mas vamos para o último verso dessa sequência, que é o verso 20, né? Vamos lá. Sharanam tantrapadeham jayava jagat ishvaraha prajamatma samamahyam prayachatuiti chintayam. Sharanam, refugiando-me, nele, Prapade, rendo-me. Aham, eu, Yaha, aquele que, Eva, certamente, Jagat Ishvara, o Senhor do Universo, Prajan, filho, Atma Saman, como ele próprio, Mahyam, a mim, Prayachatu, Oxalá, ele dê, né? Prayachatu, Oxalá, ele dê. O iti, assim, Tintayam, pensando. Então, o Atrimuni pensava, né? Oxalá, o Senhor do Universo, em quem me refugio, bondosamente satisfaça, a ponto de oferecer-me um filho exatamente como ele. É isso que ele estava meditando. Ele estava meditando que o Senhor do Universo, Jagannatha, né? E aqui, Jagat Ishvara, a mesma coisa. Jagat Ishvara e Jagannatha são a mesma pessoa, né? Que é o Senhor do Universo.
o controlador do universo, né? Então, meditando no seu Jagannatha, né? Mas com desejo, pedindo um filho que fosse exatamente como o próprio Jagannatha. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Parece que o grande sábio Atri Muni não fazia ideia específica da suprema personalidade de Deus. Naturalmente, ele devia ser versado na informação védica de que existe uma suprema personalidade de Deus, que é a criadora do universo, Jagannatha, de quem tudo emana, que mantém esta manifestação criada, e em quem toda manifestação é conservada após a dissolução. Yato va imani bhutani, está no Taittiriya Upanishad 3.1.1. Os mantras védicos informam-nos sobre a suprema personalidade de Deus, de modo que Atri Muni concentrou sua mente nesta suprema personalidade de Deus, mesmo sem saber seu nome. Ele não sabia, não cantava Hare Krishna, né? Ele só concentrava a mente, mas não cantava Hare Krishna. Simplesmente para pedir-lhe um filho exatamente ao seu nível. Essa espécie de serviço devocional em que não se tem conhecimento do nome de Deus, não se sabe, né, qual é o nome de Deus, também é descrita na Bhagavad Gita, onde o Senhor diz que 4 classes de homens com antecedentes de atividades piedosas vêm a ele, pedindo o que necessitam. Quais são os 4 tipos de pessoas? Aquele que está aflito, aquele que tem desejos de materiais, né? Aquele que é curioso e aquele que está buscando conhecimento. Né? Atri Muni queria um filho exatamente como o Senhor, e por isso ele não é tido como devoto puro. Preste bem atenção. Atri Muni queria um filho exatamente como o Senhor, e por isso ele não é tido como devoto puro, porque ele tinha um desejo a satisfazer, e esse desejo era material. Embora quisesse um filho exatamente como a suprema personalidade de Deus, esse desejo era material, porque ele não queria a própria personalidade de Deus, mas apenas um filho exatamente como ele, né? Diferentemente de Kardama Muni, né, que meditou por 100.000 anos, né? Não, por 10.000 anos, né? Meditou por 10.000 anos, ele teve um darshana de Vishnu, né? E Vishnu falou que aparecia com o filho dele, diretamente, né? Mas Atri Muni não, ele queria um filho que fosse similar, que fosse exatamente como Krishna, o que não é possível. Não existe ninguém. Nataparataranyasa Kintidananjaya, Krishna fala, a Bhagavad Gita é o filho de Pri Dhananjaya, não existe ninguém que seja igual ou superior a mim. Todos os seres estão em mim, como as pérolas ensartadas no cordão. Né? Então, por isso ele não é considerado um devoto puro. Embora quisesse o filho exatamente como a suprema personalidade de Deus, esse desejo era material, porque ele não queria a própria personalidade de Deus, mas apenas um filho exatamente como ele. Se ele tivesse desejado a suprema personalidade de Deus como seu filho, estaria completamente livre de desejos materiais, porque teria desejado a suprema verdade absoluta. Quer dizer, esse desejo dele seria espiritual. Porém, por ter desejado uma criança parecida, ou igual, ou similar, seu desejo era material. Assim, Atri Muni não pôde ser contado entre os devotos puros. Muito bem, terminamos essa série. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha.
Se Chaitanya Manobhistam, Staptam Janabhutale, Swayam Rupa Kadamahyam, Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nascem na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre meus olhos, tem aberto meus olhos, com a sorte do conhecimento, ofereço minhas mais respeitosas reverências a ele. Quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siuta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sikrisha Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como eu, por exemplo, e como árvore dos desejos, satisfaz o desejo de todas as entidades vivas. E todos aqueles que estão aqui presentes, no caso Mukundananda, Prabhu, Haribo, quanto tempo? Jai. E Adilila Devidasi, Jai Adilila. E também Sundarang, já cumprimentei. E em especial ofereçamos reverências à sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Sma Bhaktivedanta Swami Itnamine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pastata Deshatarine. Então vamos reler, de novo essa sequência, são do verso 16, para quem chegou agora, verso 16 até o verso 20 do capítulo 1 do quarto canto. Já estamos no quarto canto, Estamos com esse empreendimento desde a pandemia, Começamos essas leituras desde a pandemia, e já estamos no quarto canto. É um trabalho, assim, digamos, regular, Como tem o verso, regularmente, por ler regularmente o Srimad Bhagavatam e prestar serviço ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído, O Senhor estabelece como um fato irrevogável. Então, estamos seguindo essa instrução de regularmente ler o Bhagavatam já há 6 anos, quase 6 anos, Bom, vamos lá então ler o verso 16. Viduru vacha atrer grihe surasreshtaha istiti utpati antahetavaha kine ye shikirshayo jata eta akyahime guru. Após ouvir isso, Vidura perguntou a Maitreya: meu querido mestre, como é que as 3 deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, que são o Criador, o mantenedor e o destruidor de toda a criação, tornaram-se a progenie da esposa de Atri Muni? Eu não vou ler o sânscrito, não vou ler direto só os versos, tá? Então, verso 17, Maitreya disse: quando o senhor Brahma mandou Atri Muni criar gerações após casar-se com Anasuya, Atri Muni e sua esposa foram executar rigorosas austeridades no vale da montanha conhecida como Riksha. Verso 18, no vale daquela montanha flui um rio chamado Nirvindya. Na beira do rio há muitas árvores ashoka e outras plantas cheias de flores palasha. E há sempre o doce som da água fluindo de uma cascata. O esposo e a esposa chegaram a esse belo lugar. O verso 19, lá o grande sábio concentrou sua mente através de exercícios iógicos, pranayama, de respiração, e ficou controlando assim todo o apego
ele permaneceu no asana, né, na postura, de pé, sobre uma perna só, comendo nada mais do que ar. E ali ficou sobre uma perna por 100 anos, fazendo para poder criar a progênie, imagina, né? E no verso 20, que é o verso que tem um significado maior, que nós lemos aqui, eu vou ler o sânscrito. Sharanam tam prapadeham jayava jagat ishvaraha prajamatma samamahyam prayachatu iti chintayam. Sharanam, refugiando-me, tam, nele, prapadye, rendo-me, aham, eu, Yaha, aquele que, Eva, certamente, Jagat, Ishvara, Senhor do Universo, Prajam, filhos, Atma Saman, como ele próprio, Mahyanamim, Prayachatu, Oxalá ele dê, Iti assim, Chintayam pensando. Ele pensava, Oxalá, o Senhor do Universo, em quem me refugiei, bondosamente se satisfaça a ponto de oferecer-me um filho exatamente como ele. Né? Então, essa passagem aqui do Srimad Bhagavatam, ela é muito instrutiva. Por quê? Porque aqui nós podemos realizar a diferença entre a suprema personalidade de Deus, Krishna, e os demais avataras, que são expansões de Vishnu, as demais expansões de Vishnu, que não estão no nível, né, de Krishna, que são, na verdade, expansões dele. Né? Como se diz no Bhagavatam, no terceiro canto, né, o famoso verso, depois, o terceiro canto aliás, o primeiro canto, o terceiro capítulo, Krishna é a fonte de todas as encarnações. Né? E aí tem esse famoso verso, esqueci o número, acho que é 32, que diz assim, depois de escrever todas as encarnações principais, Shukadeva Goswami, Sutta Goswami fala que existem limitadas encarnações de Krishna, que são como as ondas do oceano, mas ele diz, Yete chansa kalapunsha, Krishna estu bhagavan swayam, Indrari vyakulam lokam, medayanti juge juge. Ele fala assim, todas essas encarnações que foram aqui descritas, elas são ou kala, porções plenárias, ou porções das porções plenárias. Né? Etechansa kalapunsha. Né? De quem? De Krishna. Porém, Krishna estu bhagavan swayam. Krishna é a fonte de todas essas encarnações. Indrari vyakulam lokam, medayanti juge juge. Elas aparecem sempre que existe um distúrbio, né, ou um desequilíbrio provocado pelos descendentes e pelos seguidores de Indra. Pelos inimigos de Indra, desculpe. Um desequilíbrio provocado pelos inimigos de Indra, que são os Asuras. Né? No caso aqui, nessa época não havia nenhum Asura, né? Mas a Trimune havia a criação da população universal. Né? Assim, havia assim, a Trimune era encarregado, um dos encarregados de povoar o universo. Né? Nessa época, na Satya Yuga, ainda não se manifestaram nesse momento ainda os Asuras. Né? Porém, já se manifestaram, só nesse capítulo já se manifestaram duas encarnações, Jagya e agora a Trimurti. Né? Por que a Trimurti não é a encarnação da Suprema Personalidade de Deus? Porque a Suprema Personalidade de Deus é a causa de todas as causas. Sarvakarana Karanam. Né? E essa Trimurti só apareceu depois que os três modos da natureza material foram manifestos, ou seja, só depois que houve a criação do universo. Né? Então, a Trimurti é a expansão de Vishnu para a manutenção, a transformação de Vishnu em Krishna para a destruição, para controlar o modo da ignorância, né? E a manifestação de Brahma para executar a criação secundária e encarregar-se do modo da paixão,
só aconteceram depois que a criação já tinha acontecido. A criação primária já tinha ocorrido. Depois que Garbhodaksha, que Mahavishnu já tinha, do seu corpo, já tinha se manifestado em inumeráveis universos, né? Depois que ele já tinha fertilizado a natureza material com o seu olhar, né? Como se diz que de Krishna se expandiu em Sr. Balarama, o Sr. Balarama expandiu-se em Mahasankarshana, que aí expandiu assim, a manifestação quádrupla, que é Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha, né? Que está no mundo espiritual como a Vasudeva como a alma suprema, né? Sankarshana como aquele que manifestou todos os Vaikunthas, né? Pradyumna e Aniruddha como a consciência e a mente espiritual, né? E depois esses Sankarshana se manifestaram como outro Chatuvyuha, né? Onde havia também Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha, que para manifestar então a alma do universo, né? O ego do universo, o eu supremo, o eu do universo, né? E também manifestaram a inteligência cósmica e a mente cósmica, e o ego cósmico, né? O ego falso, né? Cósmico, né? E dali então, segundo Sankarshana, é que veio o Mahavishnu, né? Que está no oceano causal. Por que ele estava no oceano causal? Porque é o oceano da causa e efeito, né? Então, ele olhou para Mahatattva, que é uma pequena porção de toda a criação, de todo o mundo, toda assim, a emanação de Krishna, é apenas uma porção, né? A quarta parte, é dito como é a quarta parte. Mas é só um modo de dizer, porque a criação do mundo espiritual é ilimitada. Então, dizer que a quarta parte é só força de expressão, né? Seria eternamente a quarta parte, né? Assim, ilimitadamente, né? E aí, então, esse Mahavishnu, ele lançou o seu olhar sobre o Pradana. O que é o Pradana? O Pradana é o ovo cósmico. É como tem assim, quando uma galinha coloca um ovo, né? E depois o galo, esse ovo pode ser galado ou não galado, né? Quando o ovo é galado, nasce o pintinho. Quando não é galado, ele só serve para as pessoas comerem, né? As pessoas comem esse ovo não galado, né? Então ele fertilizou esse ovo cósmico com o seu olhar. E qual era o seu olhar? O seu olhar era o próprio Mahakala, era uma expansão de Sadashiva, né? E esse Sadashiva, que é chamado de Mahakala, ele introduziu o fator tempo nesse Pradana, porque ali estavam os três modos da natureza material em estado latente, né? Estavam ali em estado manifesto, em estado latente, né? Adormecido. E quando o fator tempo foi introduzido, automaticamente ocorreu o espaço, o éter, né? Porque para haver tempo tem que haver espaço, né? Porque aqui, por exemplo, aqui é o presente, aí depois aqui já é o futuro, mas virou o presente, atrás já é o passado, e aqui seria o futuro que depois vai virar presente. Então, tem que haver espaço e tempo, né? Então, a partir daí, os três modos da natureza começaram a interagir. Começaram a interagir bondade, paixão e ignorância, né? Os três modos da natureza, né? A bondade é o equilíbrio, a paixão é a ação e a ignorância seria a inação ou então a destruição, né? E aí, então, foi só nesse momento que esses três expansões assumiram o controle desses três modos, né? O Senhor Vishnu se expandiu como mantenedor, no modo da bondade, né? O ato de manter é um ato, manter o mundo material é um serviço material, porque a manutenção, você manter alguma coisa,
né? Não é fácil, né? Como os devotos brincam às vezes, né, que existem três misérias no mundo material, né, que é a diátmica, a dibáltica e a didáica, né? Miséria causada pela mente e pelo corpo, a dibáltica por outras entidades vivas, a didáica pelos fenômenos da natureza, e os devotos brincam dizendo que existe administração, né? Você administrar é um trabalho, né? Você manter alguma coisa, né? Então o Senhor Vishnu originalmente não tem nenhum trabalho a fazer. Então quando ele se expande como na Trimurti, ele está executando um trabalho que é a manutenção. Ele se encarrega do mal da bondade. O Senhor Brahma, que é um Jiva Tattva, né? Ele se encarrega da criação secundária, ele pega os elementos que são fornecidos originalmente por Krishna, né? Assim como uma construtora contrata um engenheiro, dá para ele todos os elementos para ele criar um projeto, né? E o Senhor Vishnu instrui o Senhor Brahma como, né? Empodera ele a como fazer essa residência para as almas condicionadas, né? Que é o mundo material. É como fosse a gente compara uma penitenciária, né? Porque as entidades são colocadas dentro de um corpo físico, dentro de um planeta, né? Que todos são criados pelo Senhor Brahma, e o Senhor Shiva, que já participou do início da criação, como Mahakala, né? Introduzindo o fator tempo, e ele se encarrega depois da criação para que haja uma renovação. O mundo material significa isso, né? Criação, manutenção, destruição, constantemente, né? Tudo está nascendo, envelhecendo e morrendo nesse mundo material. Nada é eterno, né? Nem o Senhor Brahma é eterno, né? Como o Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvanao Lokapo Navati Norjuna Manupeti Tukanteja Purnajamana Vidyate. Desde o planeta mais elevado, que é Brahma Loka, até Patala Loka, que é no mundo, planeta mais inferior desse universo, todos são lugares de miséria, porque repetidos nascimentos e mortes acontecem. Mas aquele que chega à minha morada nunca mais volta a nascer nesta criação, né? Abama Bhuvanao Lokapo Navati Norjuna Pecha Tukanteja Purnajamana Vidyate. Ele não volta a nascer nesse mundo miserável, né? Então, as pessoas, elas às vezes se confundem, né? Assim como Atrimuni se confundiu, né? Ele ficou fazendo essas severas austeridades, querendo um filho que fosse exatamente igual a Vishnu. Isso não é possível, né? Não é possível ter alguém exatamente igual a Vishnu, né? E ele não conhecia a suprema personalidade de Deus, original, né? Tocando sua flauta, né? E aí então ele meditava no Criador, Jagannatha. Por exemplo, nós que adoramos Jagannatha, podemos adorar Jagannatha como Krishna, tocando flauta, né? Podemos, como chama Sundara, né? Govinda de Purishanta Mahan Bhajami, né? Também o Senhor Brahma, ele fala, né? Isvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karana, né? Que o Supremo Isvara é Govinda, o Senhor Brahma diz, né? Ou seja, Brahma é um Isvara, é um controlador, né? É assim o criador até dos semideuses também, dos pré-celestiais, mas ele não é Parama Isvara, ele não é o Supremo Isvara. O Senhor Shiva também, ele é um controlador, mas ele não é o Parama Isvara. Ele é um Isvara, mas não é o Parama Isvara. Mas Isvara Parama Krishna, Satchitananda, esse Supremo Isvara, ele tem um corpo eterno, a forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Satchitananda Vigraha. Anadiradir Govinda. Esse Govinda, ele é o primeiro Anadir, ele não tem alguém antes dele, né? Ele é o primeiro sem um outro que surgiu junto com ele, né? Ele não pode ter dois Govindas, né? Que surgiram ao mesmo tempo, né? Anadira, ele é sem um começo, ele não tem nenhum outro que está junto com ele. Anadira de Govinda, Sarva Karana Karana, ele é a causa original de todas as causas, como eu estava explicando, né? Então é por isso que Srila Prabhupada, muito inteligentemente, ele
criou esse termo, a suprema personalidade de Deus. E tem muitas personalidades de Deus, como Brahma, Shiva e o próprio Vishnu, né? Porém, eles não são a suprema personalidade de Deus, né? Então eu fiz aqui uma pesquisa, está fazendo uma pesquisa, porque, de acordo com Bhakti Rasamrita Sindhu, de Srila Rupa Goswami, Krishna tem 64 qualidades, né? E dessas 64 qualidades, o Senhor Vishnu tem apenas 60, né? E o Senhor Shiva tem apenas 54 ou 55, né? E Brahma tem apenas 50, uma entidade viva, um Jiva, porque a ideia é que as pessoas elas têm que entender que elas têm que entender o seguinte, que existem categorias. Existem categorias. Um devoto, ele entende que existem categorias. Geralmente, aquelas pessoas que entram em contato com o hinduísmo, elas acham que aqueles que seguem o hinduísmo são politeístas, porque se adoram vários deuses, né? Elas veem assim Ganesha, Shiva, Durga, Lakshmi, né? Vários deuses, né? Aí tem o Shaktismo, tem o Shivaísmo, né? O próprio Vaishnavismo, que adora Vishnu, né? E tem o Krishnaísmo, né? Somos nós krishnaístas, né? Então elas olham assim, de fora, né? Nossa, então são politeístas. Mas, na verdade, nós somos monoteístas polimórficos. Adoramos Krishna, que se expande em várias formas, como encarnações, né? Nishinradeva, né? Vamana, etc., né? Por acaso, nós estamos agora no dos 14 Manvantaras, que são os administradores do universo, né? Nós estamos no 7º, que é Vaivasvata Manu. Em cada Manvantara desse tem uma encarnação para aquele Manvantara, que é essa duração de 300 milhões de anos, que é exatamente, são 14 Manvantaras num dia de Brahma, né? E estamos no 7º, que estamos na metade da vida de Brahma, né? E esse Vaivasvata, e a encarnação para o Manvantara, para esse período agora é Vamanadeva. Para cada Manvantara tem uma encarnação. E ele acumula outras funções. Vamanadeva também é Lila Avatar, né? É avatar de passatempo, tem todo o passatempo que nós conhecemos, que ele furou a cobertura do universo, dali veio a água do oceano causal e veio o rio Ganges, né? E então, quer dizer, esse é um passatempo. Porém, ele também é um Manvantara avatar. Ele é o avatar dessa Manvantara, desse ciclo agora, né, acho que são 72 Divya Yugas, se não me engano. Né, 72 vezes 4 milhões e 320, 4 milhões e 320 mil anos, acho que é isso, né? Vezes 72, que é um Manvantar, né? Então é isso, né? Então é o que acontece. As pessoas acham que somos... Mas existem categorias, né? Então, Krishna tem 64 qualidades. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, que o Senhor Shiva tem 54 dessas qualidades, ou seja, tem apenas 84,375%. 84,375% das qualidades de Krishna, né? Aí o Senhor Brahma tem menos ainda, tem 78,123%, não, 125% das qualidades de Krishna, ou seja, só tem 50 qualidades, que é o máximo que uma entidade viva pode alcançar. O Senhor Brahma é um Jiva Tattva, o Senhor Shiva é um Rudra Tattva, né? E Vishnu e Krishna e Vishnu, suas expansões são Vishnu Tattvas, né? Então o Senhor Vishnu ele tem 60 das 64 qualidades de Krishna, ou seja, ele tem 93,75%. E quais são as 4 qualidades que só o Senhor Krishna tem, né?
Porque, vamos lá, Krishna tem 64 qualidades. Vishnu tem só 60. Tem 4 que Vishnu não tem. Depois, o Senhor Shiva tem 54. Alguns falam 55, né? Mas, assim, existe assim, essa discordância, né? Alguns autores falam 55, outros 54. E Brahma, qualquer outra entidade viva, tem no máximo 50 dessas qualidades. Então, quais são as qualidades de Vishnu, de Krishna, que nem Vishnu possui? São as 4. Primeiro, Lila Madhurya. Ele é um realizador de passatempos maravilhosos com os seus devotos. Chama-se Lila Madhurya, né? Por isso que nós somos tão afortunados em entrar em contato com Srila Prabhupada e com o Gaudiya Vaishnavismo, que vai até o ponto de Krishna, né? A personalidade de Deus, né? E esse passatempos amorosos, íntimos, né? Ele executa, a gente canta de manhã, Madhurya Lila Gunarupanamna Pratiksana Swadana Lolupasya, né? O mestre espiritual está sempre ocupado em Madhurya Lila, em ouvir e cantar os doces passatempos de Krishna, suas qualidades, Guna, Rupa, sua forma, e Namna, seus nomes, né? Depois, a segunda qualidade que Krishna tem e Vishnu não tem é Bhakta Madhurya. Ele é cercado por devotos na doçura conjugal e fraternal e parental também, porque são raças que não existem no Vaikunta. No Vaikunta, onde estão as expansões de Krishna, os Narayanas, a única raça que existe é de servidão, é Dasya, né? Existe até uma amizade, mas uma amizade em servidão, né? Assim, a pessoa é amigo, mas é servo amigo, né? Não é amizade como os vaqueirinhos, assim, íntimos, né? Então é amizade em servidão, né? E também existe Shanta também, né? Devotos que alcançam a perfeição em Shanta, em neutralidade, eles ficam lá em Vaikunta como uma árvore, né? Como alguma manifestação de Vaikunta, né? Mas, além dos Vaikunta, tem Goloka Vrindavana. E em Goloka Vrindavana, que é onde Govinda está, Krishna, aí sim tem amizade com intimidade e tem paternidade, tem os pais e mães de Krishna que tratam ele como uma criancinha, né? E tem as eternas consortes de Krishna, as gopis, né? Então, o Senhor Brahma, ele descreve isso no seu êxtase, né? Chintamani prakarasad masukalpa vriksha laksha vriteshu surabi abhipalayantam Lakshmi Sahaja Satasam Brahma Serviamana Govindanadi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro o Govinda, sou primordial, cuja morada é feita de joias espirituais, né? Constituída de joias espirituais, Chintamani. Lakshavri Teshu Surabi, onde existem vacas Surabi que fornecem ilimitadas quantidades de leite. Chintamani Prakarasad Kalpa Vriksha, tem as Kalpa Vriksha, árvores do desejo, que satisfazem todos os desejos que os devotos têm para servir a Krishna. Os devotos têm desejo para servir a Krishna, né? Lakshmi Sahaja Satasam Brahma Sevemana, e é sempre cercado por centenas e milhares de Lakshmis, ou Gopis, deusas da fortuna, sempre servido com grande respeito e afeição, né? Aí depois tem, eu já falei 2, né? Madhurya Lila, seus 12 passatempos, Bhakta Madhurya, que é esse relacionamento íntimo com os devotos, como amigo, como pai, mãe, como amante conjugal. Outra qualidade que Krishna tem, que Vishnu não tem, Rupa Madhurya. O que é Rupa Madhurya? Beleza assim, incomparável, inigualável, né? Maravilhosa, assim. A beleza dele é sem par. Mesmo Vishnu sendo muito belo, extremamente belo, não consegue igualar-se à beleza de Krishna em Goloka Vrindavana, né? E a quarta
Venu Madhurya. Ele, com o som da sua flauta, ele atrai todos os golpes e todos os vaqueirinhos e todos os habitantes de Vrindavana se atraem, e todos os seres vivos se atraem com o som transcendental de sua flauta, né? Então, são essas 4 qualidades que somente Krishna tem, né? Que nem o Senhor Vishnu tem, né? E peraí, saca, né? Então, agora existem a qualidade, existem 6 qualidades também que Vishnu e Krishna têm e que o Senhor Shiva não tem, né? Então, primeiro eu vou ler as 4 qualidades que só Shiva tem, né? E que o Senhor Brahma não tem e nenhuma entidade viva tem, né? Que são as seguintes, né? As qualidades que Vishnu possui e que Shiva não possui, ao contrário, né? As qualidades que Shiva possui, que Vishnu possui e que Shiva não possui, são as seguintes. Primeira, ele tem assim poderes inconcebíveis. Chama-se Achintya Shakti. Os poderes de Vishnu são inconcebíveis. Achintya é uma qualidade que Vishnu tem, que o Senhor Shiva não possui. São 6 qualidades, né? Porque como o Senhor Vishnu tem 60 das 64 e o Senhor Shiva tem só 54, então tem 6 qualidades de Vishnu que o Senhor Shiva não possui, né? Então a primeira é essa, que Vishnu tem potências inconcebíveis, né? A segunda é: dele emanam inumeráveis universos, né? O Senhor Shiva dele não emana nenhum universo, né? Mas de Vishnu sim, inumeráveis universos surgem quando ele fertiliza a natureza material. Cada poro dele emana inumeráveis universos, né? Multi-universos, né? Os cientistas já descobriram que existe multi-universo, né? Não que descobriram, eles já sacaram, né? Eles não têm como provar isso, eu acho, mas já sacaram isso, né? Os sintomas, né? Depois, então essa qualidade chama-se Koti Brahmanda Vigraha, né? Do seu corpo emana inumeráveis universos. É a segunda qualidade que Vishnu tem, que Shiva não tem. Terceira qualidade, ele é a fonte de todas as encarnações, avataras. Avatara, Avali, Bidya. Eu tinha falado que Krishna é a fonte de todas as encarnações. Mas por quê? Como eu já expliquei, de Krishna emana Balarama, de Balarama Mahasankarshana, de Mahasankarshana o outro Sankarshana, depois Mahavishnu. E desse Mahavishnu, então, surgem as encarnações, né? Então, por isso, todas as encarnações são expansões de Mahavishnu. É por isso que nós adoramos a Advaita Acharya, que é uma encarnação de Mahavishnu, e que chamou Krishna, aliás, chamou o Senhor Chaitanya, que é Krishna, né, para salvar a população de Kali Yuga, né? Somos nós, né? Através de introduzir o movimento Sankta, santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare. Então, assim como Advaita Acharya, ele chamou Krishna para executar esse serviço que é de Vishnu, de restabelecer o Dharma, né? Porque esse serviço é de Vishnu. Quando ele vem nesse mundo, Krishna está falando, né? Ele vem, Paritranaya Sadhunam Vinasati Adushkitam Dharma Sanstapanartaya Sambhavam Jugeu. Eu venho em cada yuga para proteger os devotos, aniquilar os kretinos, restabelecer o Dharma. Eu venho milênio após milênio. Então, esse é um serviço de Vishnu. Então, quando Chaitanya vem, quando Krishna vem, ele faz esse serviço. Como Krishna veio, matou demônios, né? Falou a Bhagavad Gita, protegeu os seus devotos. Mas ele também, como ele é o Krishna original, vem de Goloka Vrindavan, ele também executa seus passatempos amorosos, né, em Vrindavana, né? Quando
com as suas gopis e com seus vaqueirinhos, ele nunca sai de Vrindavana, né? Ou seja, em Goloka Vrindavana não tem demônio, em Goloka Vrindavana não precisa falar Bhagavad Gita, porque não existe, todo mundo já tem conhecimento pleno, né? Então, paralelamente a essa propósito assim, secundário, que é esse do estabelecer o Dharma na humanidade, na Terra, quando ele vem como o próprio Krishna, ele também executa esses passatempos amorosos, né? E então, quer dizer, então, em um certo sentido, o Vishnu também, o Mahavishnu, né? É também a fonte das encarnações, todas as encarnações. Por isso que a gente vê um livro de hinduísmo, eles falam Krishna, encarnação de Vishnu. Isso é certo ou está errado? Quem pode falar? Vamos ver se algum de vocês aí pode responder, né? Essa pergunta. Se dizer que Krishna, a encarnação de Vishnu, está certo ou está errado, né? Então, vou continuar falando aqui. Quem souber pode responder, né? Depois, a outra qualidade de Vishnu que Shiva não tem, ele dá concessão de salvação aos inimigos, né? Hatarigati Dayaka. Então, só Vishnu pode dar liberação. O Senhor Shiva não pode dar liberação, nem o Senhor Brahma. Só o Senhor Vishnu pode dar liberação. E não só liberação do seu devoto, liberação até dos inimigos, né? Quando Krishna mata seus inimigos, fazendo assim a função de Vishnu, quando Nishinradeva matou Hiranyakashipu, ele dá a liberação para os seus inimigos, né? Se Shiva mata um demônio, ele não é liberado. Mas quando Vishnu mata um demônio, esse demônio é liberado. E depois, 6, Sadasvarya. Ele é plenamente satisfeito, né? E assim, isso com uma, escrevi tão rápido aqui, Sadasvarya, satisfeito, assim, de uma maneira absoluta, é totalmente satisfeito de maneira absoluta, né? Então são as 6 qualidades que Vishnu tem, que Senhor Shiva não tem, né? E as qualidades que o Senhor Shiva tem e que Brahma não tem? Eu fui descendo, né? Primeiro a que Krishna tem, que Vishnu não tem, depois a que o Senhor Vishnu tem, que Shiva não tem, e depois as 6 qualidades de Shiva, né? Que o Senhor Brahma não tem, né? Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui que eu anotei aqui. Acho que eu anotei isso. As 5 qualidades de Shiva que o Senhor Brahma não tem. Vamos ver aqui. Eu botei aqui. Então, quais são as 4? Na verdade, são 4 que eu pesquisei, só achei 4. 4 qualidades do Senhor Shiva que nem o Senhor Brahma possui. A primeira é que ele é imutável, senhor de si mesmo, Sada Swarupa Prapta. Ou seja, o Senhor Brahma é um posto. É uma entidade viva, um Jiva que ocupou aquele posto de Brahma, do Criador, né? Quando há a criação do universo, um ser vivo entra naquele posto de Brahma. Um ser vivo muito evoluído, muito avançado, né? Porque Brahma é o senhor de todos os semideus, é o criador até de Indra, né? Por acaso, nessa descrição aqui, nesse universo não havia um ser qualificado. O próprio Krishna, como Jagya, ocupou o posto de Indra, né? Que é o rei dos semideuses, mas geralmente o Senhor Brahma é que né, cria que dá a uma entidade viva esse posto de Indra, né? Então, o Senhor Brahma, embora quando é um ser muito evoluído, aparece como o Senhor Brahma. É dito que nessa criação é a mesma entidade viva que já foi de 2 criações anteriores. Ou seja, o mesmo ser vivo, essa já é a terceira vez que ele é Brahma, né? Ele foi Brahma na criação anterior e foi na outra anterior.
Essa é a terceira vez. Essa é a prova disso é que no segundo canto, o Senhor Vishnu fala para ele, faça exatamente como você fez na criação anterior. Né? E aí, no significado, Srila Prabhupada fala que essa já é a terceira encarnação de Brahma para a criação do universo. Né? Mas não, o Senhor Shiva, ele é eterno. O Senhor Shiva não é uma entidade viva. Ele tem uma categoria eterna. Né? Enquanto Brahma é um Jiva Tattva, nós somos Jiva Tattva, os semideus são Jiva Tattva, todos os seres criados nesse mundo são Jiva Tattva, o Senhor Shiva é um Shakti Tattva. Não, um Rudra Tattva. Né? Shiva Tattva. E no Brahma Samhita, o Senhor Brahma fala isso, né? Kshiram Jatada Devikara Vishesha Yoga Sanjayate Apitata Prita Asti Reto Yasam Bhutyana Pitata Samupaiti Karyat Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ele fala, né? Eu adoro o Govinda, sou primordial, assim como o leite, quando entra em contato